Exercício 8. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão dominante determina a cor púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultado de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Então, na primeira coluna, apresenta-se o cruzamento, o indivíduo 1 com o indivíduo azinho-azinho, o indivíduo 2 com o indivíduo azinho-azinho, e assim por diante. E na coluna ao lado, o resultado deste cruzamento quanto ao fenótipo dos indivíduos gerados, entre púrpura e amarela. Ele quer saber quais linhagens, ou seja, entre 1, 2, 3 e 4, apresentam o genótipo azão-azinho. O exercício nos diz que a cor púrpura é manifestada quando eu tenho azão-azinho ou azão-azão e a cor amarela quando eu tenho azinho-azinho. Vamos verificar o primeiro cruzamento, então. 1 com azinho-azinho gerou indivíduos, todos eles púrpuras, ou seja, todos eles com ao menos um azão. O azão tem que obrigatoriamente ter vindo do indivíduo 1, já que o outro indivíduo tem somente azinho-azinho e não pode passar. E como 100% tinham essa condição, então eu posso dizer que o indivíduo 1 só tem para passar adiante azão-azão e, portanto, é um homozigoto dominante. No condição 2, ele me diz que o indivíduo 2, ao ser cruzado com o indivíduo azinho-azinho, gerou descendentes, metade com coloração púrpura e metade amarela. Se eu tenho gerado ali indivíduos de cor amarela, que tem azinho-azinho, então receberam um azinho de cada um dos genitores. Portanto, eu tenho que ter ao menos um azinho daquele lado, no indivíduo 2. Mas foram gerados também indivíduos de cor púrpura, e que têm um azão, que não podem ter recebido do genitor que tem azinho-azinho, e, portanto, receberam do genitor número 2, que nesse caso é um heterozigoto azão-azinho. Na condição 3, eu tenho esse indivíduo de número 3, novamente sendo cruzado com um duplo recessivo, e que gerou somente descendentes amarelos, portanto, somente descendentes azinho-azinho, quer dizer que nenhum dos descendentes, recebeu um azão. Então, o número 3 tem que obrigatoriamente ser azinho-azinho. Na condição número 4, eu tenho esse indivíduo 4, ao ser cruzado com o indivíduo azão-azinho, gerou descendentes de ambas as cores, púrpura e amarela. Ao identificar que eu tenho descendentes de coloração amarela, sei que receberam um azinho de cada lado, um alelo recessivo de cada um dos genitores, portanto sei que esse indivíduo 4 precisa ter ao menos um azinho. No entanto, não consigo identificar ainda qual seria o outro alelo que ele tem. E aí, mas o resultado colocado ali, 75% púrpura e 25% amarelo, me sugere uma proporção 3:1, que foi aquela encontrada pelo Mendel quando eu tenho cruzamento de dois heterozigotos. Para testar essa hipótese, a gente faz um quadrado de Prunet, azão-azinho, verifica que os descendentes gerados realmente se encaixam nessa condição. 75%, ou 3/4, terão o alelo dominante, portanto terão a coloração púrpura, e 1/4 deles terá a coloração amarela, por ser homozigoto recessivo. Então, consigo identificar que o indivíduo 4 é um azão-azinho. Como o exercício nos pede quais linhagens têm essa condição, eu sei que é a linhagem 2 e a linhagem 4. Exercício 9. Imagine que no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta, que é a característica dominante, nasce um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que... E aí traz uma série de afirmativas. Vamos ilustrar a situação. Dois ratos de coloração preta gerando um descendente de coloração branca. Percebam que a característica branca ela surge na F1 e, apesar dela não estar presente nos genitores, isso me indica que essa característica ela é recessiva, como o próprio enunciado do exercício já nos diz. E que, portanto, os pais portam essa característica, apesar de não expressá-la, ou seja, esses pais têm que ser heterozigotos. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, os pais do rato branco são heterozigotos. Está correta. Vamos verificar as demais. Os pais do rato branco são homozigotos? Não, porque eles precisam portar o gene alelo recessivo.
C. O rato branco é heterozigoto? Não. Se é uma condição recessiva, só se manifesta em homozigose. D. O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo? Não. Isso não é possível nos casos de dominância simples. Letra E. É impossível que o rato branco seja filho dos ratos de pelagem branca. Não, né? Considerando que a pelagem preta é dominante, como o exercício nos diz, é totalmente possível que uma característica recessiva surja do cruzamento de dois indivíduos com a característica dominante. Exercício 10. Nos coelhos, a cor preta dos pelos é dominante em relação à cor branca. Cruzam-se coelhos pretos heterozigotos entre si e nasceram 360 filhotes. Destes, o número de heterozigotos provavelmente é... Bom, o exercício me diz que a cor preta é dominante, portanto, os indivíduos com genótipo azão-azinho ou azão-azão expressam essa condição. E os indivíduos com azinho-azinho expressam a coloração branca. Então, me diz que no cruzamento de um indivíduo azão-azinho com outro azão-azinho foram gerados 360 indivíduos e ele quer saber quantos deles serão azão-azinho. Fazendo o quadrado de Prunet, vamos perceber que metade dos indivíduos gerados nesse cruzamento tem a condição heterozigota e, portanto, como eu tenho 360 filhotes gerados, 50% deste quantitativo, 180 filhotes são heterozigotos. Exercício 11. Um grupo de coelhos de mesmo genótipo foi mantido junto a uma gaiola e produziu 27 animais de coloração escura para 9 de coloração clara, admitindo-se para Czão o gene dominante e Czinho para o gene recessivo. Qual é o genótipo dos animais, respectivamente, para macho e fêmea? Bom, tem o indivíduo 1, o indivíduo 2, um macho e uma fêmea, que geraram 27 indivíduos escuros e 9 claros. Percebam que nesse resultado eu tenho novamente a proporção 3:1 que Mendel havia observado sempre que eu tenho cruzamento de dois indivíduos heterozigotos para uma característica com dominância simples. Fazendo o teste através de um quadrado de Prunet para verificar se dois indivíduos heterozigotos realmente apresentariam essa característica, nós vamos perceber que sim, né, se enquadra nesta condição. Porque eu teria ali 3/4 desses indivíduos apresentando a característica dominante, por ter ao menos um Czão, e 1/4 deles tendo Czinho. Portanto, esses indivíduos, 1 e 2, eles têm que ser heterozigotos, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Exercício 12. Do primeiro cruzamento de um casal de ratos de cauda média, nasceram 2 ratinhos de cauda média e um ratinho de cauda longa. Foram então feitas várias suposições a respeito da transmissão da herança desse caráter. Assinale a que lhe parece mais correta. Eu tenho então 2 ratos, macho e fêmea, ambos com caudas médias, e a partir do cruzamento entre eles nasceram 2 indivíduos com cauda média e um indivíduo com cauda longa. Ou seja, cauda longa não estava presente nos progenitores, ela estava em recesso, como nos disse o Mendel, e, portanto, é a característica recessiva. Então, esse indivíduo de cauda longa é obrigatoriamente Czinho. E, para isso, ele recebeu um Czinho do pai e um Czinho da mãe. Se eles têm cauda média, eles têm que ter ao menos um alelo dominante, os progenitores. Portanto, eles têm que ser Czão, Czinho, Czão, Czinho. Vamos analisar as alternativas agora. A alternativa A diz que cauda média é dominante sobre cauda longa, está correta. A alternativa B diz que ambos os pais são homozigotos, está incorreta, eles são heterozigotos. A alternativa C diz que ambos os pais são heterozigotos, correto. A alternativa D diz que cauda longa é dominante sobre cauda média, o inverso do que nós já aprovamos ali na alternativa A, então está errada. E a E diz que as suposições A e C são aceitáveis, né? Então, podendo marcar somente uma delas, né, marcaríamos a alternativa E, que dá como certa a e a C, porque ambas realmente estão certas. Exercício 13. Observe o que se lê no rótulo de uma garrafa de Coca-Cola. Atenção, fenilcetonúrios, contém fenilalanina.
A fenilcetonúria é uma doença hereditária transmitida por herança autossômica de um par de alelos, que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental acentuada e incurável. Assim, crianças fenilcetonúrias, nos primeiros anos de vida, devem evitar alimentos que contêm fenilalanina, para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um filho com esta doença, pode-se concluir que, percebo, se eu tenho um casal que ele é normal e ele teve um filho com essa doença, quer dizer que essa doença estava em recesso, ela se expressa no filho, apesar de não estar nos genitores. Então, é uma doença causada por um alelo recessivo que ambos os pais portavam. Então, alternativa A, o gene causador da doença é dominante? Não, porque senão ele não poderia estar em recesso nos pais. Alternativa B, os pais deste doente são homozigotos? Não também, porque se eles forem homozigotos, eles não estariam portando nenhum alelo recessivo ali neles, né? Sem manifestá-lo. E aí, C, há uma possibilidade de 50% de nascer outra criança doente, ou D, em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. Nós vamos perceber nesse caso, como eu estou falando de 2 indivíduos que nós já vimos que são heterozigotos, vamos representar aqui com a letra F, ou seja, eles são Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho, a gente vai ter na descendência a proporção da segunda lei de Mendel, 3:1. Ou seja, é verdade o que diz a alternativa D, que de 12 crianças nascidas, 3, ou seja, 1/4 desse valor, provavelmente serão doentes, porque provavelmente receberão os 2 alelos recessivos.